Olá, boa noite. O seu Câmera Aberta já está no ar. Fique conosco e confira agora os destaques dessa segunda-feira. Posto de combustíveis é alvo de assalto com troca de tiros em Jaguaruna. Polícia Rodoviária Federal divulga balanço da operação de feriadão do trabalhador nas estradas catarinenses. E ainda, com limite maior de captura, safra da tainha 2026 começa em Santa Catarina. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. O Câmera Aberta já está no ar. A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje pela manhã um balanço da operação durante o feriadão do Dia do Trabalhador nas rodovias de Santa Catarina. Olha só. Depois de 4 dias de muita fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal encerrou à meia-noite de ontem a operação de Dia do Trabalho. Ao todo, foram registrados 89 acidentes nas estradas catarinenses, que resultaram em mais de 100 pessoas feridas e 3 mortos. Os dados mais tristes da operação foram concentrados na BR-282, no oeste catarinense, onde aconteceram todos os óbitos registrados. Foram 2 colisões transversais nas cidades de Xanxerê e Ponte Serrada e um atropelamento de um pedestre em Catanduvas. Devido ao calendário dos últimos 2 anos, onde o feriado caiu em finais de semana, a PRF não fez comparações estatísticas com anos anteriores. Já no campo da fiscalização, os números mostram que a imprudência ainda é alta. Dos quase 7.000 veículos fiscalizados, a PRF flagrou mais de 2.200 cometendo infrações de trânsito. Entre as condutas mais perigosas, 265 motoristas foram flagrados acima da velocidade permitida e 246 fizeram ultrapassagens em locais proibidos. Outro ponto que chamou a atenção dos policiais foi a falta de segurança. 223 pessoas viajavam sem o cinto de segurança e 41 crianças foram encontradas sendo transportadas sem a cadeirinha. Além disso, 68 motoristas foram autuados por dirigir sob efeito de álcool e 12 foram flagrados com o celular ao volante. Com o fim da operação, a PRF reforça que o cuidado deve continuar, independentemente de feriados, para poder reduzir a violência no trânsito das rodovias federais. Todos os óbitos registrados aconteceram na BR-282, no oeste do estado. 2 colisões transversais dia 30 em Xanxerê e dia 1º em Ponte Serrada e um atropelamento de pedestre dia 1º em Catanduvas. Não houve feriadão prolongado do Dia do Trabalho nos últimos 2 anos, devido ao feriado ter caído no final de semana. Por essa razão, para fins estatísticos, não será feita comparação com anos anteriores. Durante a operação, a PRF fiscalizou 6.822 veículos e flagrou 2.212 infrações de trânsito. As mais relevantes: 68 motoristas dirigindo sob efeito de álcool, 246 ultrapassando em local proibido, 12 manuseando o celular e 265 transitando acima da velocidade máxima. Bom, agora a gente fala da pesca da tainha, que já está liberada para algumas modalidades desde a última sexta-feira e que nesse ano tem mudanças. Desde a última sexta-feira, o litoral de Santa Catarina vive novamente um dos períodos mais aguardados, o início da safra da tainha. Nos ranchos de praia, o clima é de expectativa e muito trabalho. Pescadores, famílias e moradores se unem na preparação das redes, na observação do mar e na espera pelo momento certo. A pesca artesanal, principalmente o arrasto de praia, segue como um dos maiores símbolos dessa tradição. Mais do que
garantir renda, ela fortalece laços comunitários e preserva costumes históricos do povo catarinense. Para este ano, a temporada chega com mudanças importantes. Uma nova portaria federal ampliou em cerca de 20% o limite de captura da espécie. A medida busca equilibrar a atividade econômica com a preservação dos estoques naturais. Foram definidas cotas para cada tipo de pesca. No caso do arrasto de praia, que envolve diretamente as comunidades tradicionais, o limite ultrapassa 1.000 toneladas. Ao todo, centenas de embarcações estão autorizadas a participar da safra no estado. O calendário também foi estabelecido. No arrasto de praia, a pesca segue liberada de maio até dezembro, garantindo um período mais longo para os trabalhadores do mar. Além disso, o monitoramento será mais rigoroso, com controle de produção, envio de dados e até rastreamento de embarcações, medidas que buscam evitar a sobrepesca e garantir a sustentabilidade da atividade. Os pescadores artesanais na modalidade arrasto de praia, que é a mais tradicional, que envolve mais cultura, já estão se preparando há algum tempo na reforma dos ranchos, na revisão das redes, das embarcações. Tudo preparado para a chegada da tão famosa tainha no litoral de Santa Catarina. Outras modalidades, como a modalidade industrial do cerco traineira, a modalidade do emalhe anilhado, emalhe liso, também são modalidades muito importantes para Santa Catarina. A Secretaria de Aquicultura e Pesca esse ano vai estar acompanhando toda essa safra. Nós tivemos esse ano uma cota ampliada para 20% em média para todas as modalidades e o Estado vai fazer esse acompanhamento porque nós queremos que o pescador catarinense faça uma excelente safra da tainha 2026. Bom, Câmara Aberta faz agora uma pequena pausa, mas a seguir tem todos os detalhes da previsão do tempo e outras notícias. Não saia daí que a gente já volta. Câmara Aberta de volta agora para você saber os detalhes da previsão do tempo. Na terça-feira, o tempo terá predomínio de sol entre nuvens em toda a região da Amurel, com temperaturas em elevação ao longo do dia. Em Tubarão, a mínima prevista é de 17 e a máxima chega aos 29 graus. Em Laguna, os termômetros variam entre 19 e 24 graus, também com céu parcialmente nublado. Em Imbituba, a mínima será de 17 e a máxima de 27 graus, mantendo a condição de sol entre nuvens. Em Gravatal, as temperaturas oscilam entre 16 e 29 graus, também com tempo parcialmente nublado. Jaguaruna terá mínima de 20 e máxima de 23 graus, com sol entre nuvens ao longo do dia. Em Pescaria Brava, a previsão indica mínima de 17 e máxima de 29 graus, com sol entre nuvens. Na quarta, o tempo segue estável na região, com predomínio de sol entre nuvens e temperaturas um pouco mais elevadas. Em Tubarão, a mínima prevista é de 19 e a máxima chega aos 30 graus. Em Laguna, os termômetros variam entre 21 e 24, com céu parcialmente nublado. Em Imbituba, a mínima será de 20 e a máxima de 29 graus, com sol entre nuvens. Em Gravatal, as temperaturas oscilam entre 19 e 30 graus, também com presença de nuvens. Jaguaruna registra mínima de 22 e máxima de 23 graus, com sol entre nuvens. E em Pescaria Brava, a previsão indica mínima de 19 e máxima de 30 graus. Agora a gente muda de assunto para falar das principais ocorrências registradas aqui na nossa região durante o feriadão. Quem traz todos os detalhes direto da redação da UniTV é a repórter Isabel Silva.
Olá, Cauana, e olá você que nos acompanha. Iniciamos o quadro de hoje em Laguna, onde um princípio de incêndio atingiu uma edificação mista no bairro Mar Grosso, na Avenida Senador Galotti. O local funciona como hospedagem e também recebe o público em um restaurante. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou na coifa da churrasqueira, no interior do salão. Quando as equipes chegaram, as chamas já haviam sido controladas pelos funcionários que utilizaram ali extintores para conter o incêndio. 2 mulheres que estavam no local ficaram abaladas, foram atendidas pelas equipes, mas recusaram encaminhamento ao hospital. Os bombeiros realizaram a ventilação do ambiente, que ficou tomado pela fumaça. Não houve feridos graves. E agora, mudando um pouquinho de assunto, no bairro Esperança, também em Laguna, 2 homens de 46 e 47 anos foram presos por tentativa de furto de fios elétricos. A prisão aconteceu durante rondas preventivas, quando os policiais flagraram a dupla utilizando uma corda com gancho para tentar retirar a fiação de um poste. Durante a abordagem, foram encontrados com os suspeitos objetos utilizados na prática do crime, como alicate, corda adaptada e um aparelho celular. No local, os policiais identificaram que a fiação já havia sido danificada em 2 pontos, o que indica ali a tentativa de furto do material, possivelmente para a venda do metal. A concessionária de energia foi acionada para os procedimentos necessários. Os 2 homens receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia. E aqui em Tubarão, no bairro Passagem, 2 adolescentes de 17 e de 15 anos foram apreendidos por envolvimento com tráfico de drogas. A ação aconteceu durante rondas da Polícia Militar, quando os 2 suspeitos tentaram fugir ao perceber ali a aproximação da viatura. Durante a fuga, um deles chegou a dispensar um objeto. Com o apoio de outra guarnição, os policiais conseguiram realizar a abordagem. Com um dos adolescentes foi encontrado quase R$500 em dinheiro fracionado, enquanto o outro estava com dinheiro, um celular, e foi identificado como um dos envolvidos. Nas proximidades de onde eles estavam, os policiais localizaram 25 pedras de crack, totalizando 8,7 gramas da droga. Os 2 foram encaminhados à delegacia para os procedimentos cabíveis. E hoje pela manhã, ainda aqui em Tubarão, uma motociclista de 19 anos ficou ferida após um acidente na rodovia SC 370 no bairro São Martinho. Segundo o Corpo de Bombeiros, a jovem conduzia uma bis quando saiu da pista e acabou caindo em um valo de aproximadamente 4 metros de profundidade. Quando as equipes chegaram, a vítima estava consciente e orientada, mas com suspeita de fratura na região da clavícula. Ela recebeu atendimento no local, foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora da Conceição para uma avaliação médica. E em Jaguaruna, um homem de 78 anos foi preso na manhã de domingo durante o cumprimento de um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. A Polícia Militar localizou o suspeito em uma residência onde ele foi informado sobre a ordem judicial. Segundo os policiais, ele não ofereceu resistência e colaborou com a abordagem. Após os procedimentos, foi encaminhado ao sistema prisional. E na noite de domingo, um roubo em um posto de combustível na localidade de Encruzo, em Jaguaruna, terminou com troca de tiros. Um homem encapuzado invadiu o local, anunciou o assalto e levou cerca de R$500 em dinheiro, além de cigarros e bebidas. Durante a ação, um agente de segurança que estava ali nas proximidades percebeu a movimentação e tentou intervir. Houve troca de tiros do lado de fora do estabelecimento. Um funcionário relatou que também foi ameaçado e teve ali disparos efetuados em sua direção, mas ele conseguiu se proteger ao se jogar no chão. Após o crime, os 2 suspeitos fugiram, um em um veículo e o outro a pé. Guarnições realizaram buscas na região em possíveis rotas de fuga, mas até o momento ninguém foi localizado. O caso segue em investigação. Olha, Cauana, por enquanto essas são as principais informações aqui direto da redação da UniTV. Eu volto com você aí do estúdio. Tá certo. Muito obrigada, Isabel. Câmera Aberta faz mais uma pausa, mas não saia daí que a gente já volta.
Estamos de volta e agora você vai conferir o comentário do psicólogo, filósofo e professor Matiola. Hoje, o desafio é a disputa entre a atenção dos pais e as telas dos celulares. A psicologia alerta que o que fortalece o vínculo familiar não é a quantidade de horas que passamos no mesmo ambiente, mas a qualidade da nossa presença. Estar no sofá com o filho enquanto ambos olham para o celular não é estar junto. O cérebro da criança precisa de interação, olho no olho e resposta emocional para se desenvolver bem. Hoje reserve pelo menos uns 15 minutos para brincar com seu filho sem nenhum eletrônico por perto. Entre no mundo dele, sinta a diferença da conexão que vai haver entre vocês dois. Olha, e nesse final de semana aconteceu a 18ª edição da Gimes Fest, lá em Santa Rosa de Lima. E a nossa equipe, claro, foi conferir tudo o que rolou por lá de perto. Olha só. Foram 3 dias de celebração, cultura e muita gastronomia em Santa Rosa de Lima. A 18ª Gimes Fest, realizada entre sexta-feira e domingo, reuniu um grande público no centro comunitário do município, consolidando mais uma vez o evento como um dos mais importantes da região sul catarinense. A festa, que marca o aniversário de emancipação da cidade, é também um resgate das tradições dos imigrantes. O grande protagonista foi o guimis, prato típico que dá nome ao evento e que conquista pelo sabor e pela história. Preparado com batata, couve e carne suína defumada, ele representa a identidade da culinária local. Vai contar um pouco da história, de como o município foi colonizado, mas também mostrar para a nossa região, para o nosso estado, até para o Brasil, as potencialidades que tem um município pequeno, né? Quando a gente trabalha de uma forma planejada, a gente consegue fazer todo esse resgate que a gente não pode deixar morrer, né? A nossa cultura, ela precisa ser preservada e a gente tem feito isso, né? Com vários programas, lançamos o Raízes Culturais, né? Que também foi um sucesso. Enfim, estou muito realizada e só tenho a agradecer. Até o tempo colaborou, né? São Pedro foi generoso com a gente, então. A programação contou com danças típicas, apresentações musicais e uma feira com produtos orgânicos e da agricultura familiar. Além disso, Santa Rosa de Lima realizou as Olimpíadas Rurais e o desfile cultural, que resgatou a história da cidade, abordando costumes e tradições. Durante os 3 dias de festa, o movimento foi intenso, com a presença de visitantes de diferentes regiões, o que impactou diretamente a economia e fortaleceu o turismo. Realmente, todos os dias superou as nossas expectativas. Desde a abertura, no primeiro dia, foi um sucesso. No sábado também uma grande programação, o público compareceu, muita atividade cultural. No domingo o desfile foi um sucesso também, muita gente participando, as empresas, o público veio, compareceu, estamos muito satisfeitos, né? Agradecer toda a equipe da organização, assim, que se empenhou no máximo e agora já programando a 19ª edição. Tá certo. Bom, Câmera Aberta de hoje fica por aqui. Outras notícias lá no nosso portal unitv.com.br. E para reassistir essa edição ou as nossas reportagens, é só acessar o canal do YouTube ou o nosso perfil do Instagram, no @unitvsc. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.